pessoal, estamos aqui para mais um CIMEPcast com uma convidada ilustre, doutora Carol Tabosa, presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Rodrigo? Um prazer estar aqui com você hoje. É um dia bastante especial em que a gente vai poder conversar um pouquinho sobre as conquistas, sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo nesses primeiros meses da nossa gestão e que a gente tem feito com muito afinco, com muito carinho para as médicas e médicos de Pernambuco. Perfeito, só fazendo um pequeno adendo, Carol. Esse é o nosso centésimo CIMEPcast. Pois é, um centésimo CIMEPcast para a gente ter muitas comemorações, muitas conquistas. Eu acho que vai ser realmente um episódio histórico do nosso CIMEPcast. Perfeito, vamos falar então um pouco da sua vivência no Sindicato dos Médicos de Pernambuco, Carol. Como foi que começou? Bom, já tem um bom período que eu estou relacionada ao CIMEP, né? Venho fazendo um trabalho em Caruaru. Inicialmente, eu, como médica concursada, fui convidada numa das assembleias a discutir o plano de cargos e carreiras e vencimentos que estava sendo elaborado em Caruaru, isso por volta de 2012, 2011, por aí. Foi quando eu comecei a me aproximar do sindicato, não só por uma necessidade, mas também querendo mudar o meu entorno. E aí me aproximei, vi que é um sindicato bastante sério, que a gente pode investir, que precisa investir para que a gente tenha ganhos. E com isso fui construindo minha história dentro de Caruaru, até o ponto de chegar na vice-presidência do sindicato, em que a gente conseguiu fazer todo um processo também de descentralização das ações sindicais. E agora, em março desse ano, fui conduzida, né, para a presidência com essa nova gestão que tem trazido grandes frutos para os nossos médicos. Perfeito, você foi vice-presidente do Sindicato dos Médicos na gestão anterior, né, de Valber, né? Exatamente, foi uma gestão que foi um preparatório para todo esse processo de unificação do nosso estado e de interiorização. Então, foi uma grande vivência que permitiu que hoje uma gestão com um olhar voltado para todo Pernambuco, do cais ao sertão, a gente possa ser assertivo, presente e estar acolhendo todas essas demandas. Então, com certeza, a gente plantou essa semente que hoje já está frutificando aqui para os colegas. Perfeito. Esses dois últimos anos, 2024 e 2025, foram anos assim que o CIMEP teve conquistas significativas na questão salarial, né? Negociações. Inclusive com a sua participação como vice-presidente, capitaneando muitas dessas conquistas. Eu queria que você falasse mais sobre essas conquistas que já começaram no ano passado, você como vice-presidente e que continuaram agora esse ano. Vamos falar sobre o último ano, 2024, principalmente as conquistas no estado de Pernambuco, né? Para os médicos concursados do estado de Pernambuco e os médicos do HCP, né? Pois é, a gente em 2024 nós tivemos oportunidade de fazer uma discussão da negociação plurianual com o estado de Pernambuco, em que a gente garantiu uns reajustes até 2026, que variam de 17% a 35%, trazendo uma valorização real para os nossos médicos, trazendo também uma melhoria no plano de cargos e carreiras e vencimento, o que permitiu, inclusive, que os postos de trabalho continuassem sendo ocupados por esses colegas que já estavam necessitando dessa valorização. Então, a gente garantiu os reajustes e uma melhor satisfação desse colega em relação a esse ganho, né? E a gente fez isso com muito afinco, com campanhas muito firmes, em que trouxemos à tona todos os déficits existentes, trazendo também a necessidade da melhoria de condições de trabalho, da melhoria não só da remuneração, mas que a população tivesse acesso a um atendimento digno. E isso fortaleceu todos os médicos e a gente espera continuar fortalecendo, que essa é uma luta perene, que a gente precisa manter ao longo de todo o estado e, com certeza, o CIMEP vai continuar junto de todos esses colegas. E aí tivemos também o processo junto ao Hospital de Câncer de Pernambuco. Foi uma negociação muito importante em que a gente contou muito com os dados que os próprios colegas trouxeram sobre o serviço. A gente estudou
o que é que estava ocorrendo de mudanças de financiamento e, com isso, de forma muito assertiva, junto com o nosso jurídico, junto com uma mesa de negociação, a gente conseguiu chegar na gestão do HCP e fazer uma negociação em que, ano passado, os colegas já tiveram de pronto um reajuste de 10% nos seus vencimentos e que esse ano já entrou o processo de reajuste sobre o INPC mais 6%, que isso foi uma garantia para os próximos 4 anos aí que vão ocorrer. Então, é um ganho real para os colegas do nosso estado e que a gente vai seguir acompanhando ano a ano para que todo esse acordo seja implementado nas suas datas bases. Beleza, esse ano já foi, né? Esse ano já foi, os colegas já receberam, a gente vai seguir de olho em todo esse processo para garantir esse orçamento para eles. Perfeito. Isso tudo na gestão passada, em que você era vice-presidente, você participou ativamente de várias dessas conquistas, inclusive essas duas que foram as mais importantes, né? Agora vamos falar da sua gestão, né? Que em 6 meses, nossa, foi dos inícios mais exitosos no Sindicato dos Médicos de Pernambuco, pelo menos que eu acompanho, né? Vamos falar das conquistas que teve nesse ano agora, na sua gestão, você como presidente, né? Então vamos começar pela Prefeitura do Recife, que eu acho que é a mais importante, talvez. Pois é, a Prefeitura do Recife foi uma negociação também extremamente importante, uma negociação em que nós contamos com os médicos da atenção primária, da atenção especializada, que chegaram junto ao CIMEP, conseguiram ter confluência, união, para que a gente sentasse também com a gestão municipal. E o mais importante, sabe, Rodrigo, foi a confiança que eles depositaram na gente a todo instante. Isso deu para a gente muita tranquilidade e muita vontade de trazer a melhor negociação. Então, foram várias idas e vindas, tivemos pelo menos 5 rodadas de negociação e que a gente, no final, conseguiu trazer também uma proposta plurianual para os colegas, uma proposta que trouxe uma valorização não só no salário base, mas também na gratificação e que a gente vai ter aí um crescimento que pode chegar até, se eu não me engano, 24,5%. 24,5%. Então, isso é muito bom. Num município que também já tem um plano de cargos e carreiras e vencimentos, então é uma valorização que está ocorrendo e que a gente vai seguir acompanhando para que tudo que foi acordado seja cumprido. Então, temos aí os próximos anos e esperamos que dê tudo certo. E os colegas com certeza continuam conosco nessa luta, porque aí a gente tem também a necessidade de ficarmos vigilantes nas condições de trabalho, na infraestrutura, no fornecimento de medicamentos, de insumos. Mas é isso, o CIMEP está a postos para acolher qualquer demanda. Perfeito. Do ponto de vista salarial, eles vão estar tranquilos até 2028, né? Exatamente. Que é a última parcela da negociação. Vamos falar sobre outra negociação também muito emblemática, que foi a negociação com o IMIP. Essa aí, hein, foi arrancar leite de pedra, né? A negociação do IMIP é algo realmente histórico. A gente já vinha de uma necessidade de uma valorização financeira de uma entidade que trabalha com educação, que trabalha com assistência, que é também um hospital-escola, mas que precisava também enxergar a necessidade de valorizar os seus profissionais financeiramente, para que com isso eles pudessem também reter os seus talentos, né? E aí esse foi um movimento que foi um movimento duro, a gente precisou de fato endurecer porque às vezes não se tem um entendimento das necessidades individuais dos colegas. Não basta ser só um serviço de excelência, mas tem que entender quem faz o serviço, qual é a necessidade de quem faz o serviço. E aí foi um movimento que, de fato, tivemos um enfrentamento. Ainda em junho desse ano, os colegas entregaram 49 cartas de intenção de demissão. Infelizmente, apesar do alerta, do intuito, ainda não houve, naquele momento, uma abertura para negociação, até que cerca de setembro, entre agosto e setembro, os colegas, de fato, partiram para fazerem suas rescisões contratuais lá, ou seja, pedir demissão, né? E aí, dentro de um
num compromisso assumido com a sociedade de não realizar a desassistência, os colegas cumpriram um aviso prévio e justamente esse aviso prévio foi o tempo que a gente teve para fazer uma negociação que fosse viável para o IMIP, que não se inviabilizasse financeiramente o serviço. O MP também acompanhou esse processo e findou que a gente conseguiu uma negociação que até 2028 a gente vai trazer o valor tanto dos diaristas quanto dos plantonistas para o patamar do mercado SUS, já que a gente está falando de um hospital filantrópico 100% SUS. Então, assim, é um ganho extraordinário, a gente não tinha essa recomposição salarial há muitos anos, e o maior ganho de tudo isso também, Rodrigo, é porque a gente não ficou restrito para o grupo dos obstetras. Então, o grupo dos obstetras que puxou esse movimento conseguiu um ganho para todos os médicos do IMIP. Então, eu tenho até que parabenizar esses colegas médicos por terem sido tão aguerridos, por terem confiado no CIMEP, por terem nos dado a força para a gente poder lutar por eles e termos tido esse movimento tão exitoso. E aí, com esse reajuste, a gente conseguiu garantir não só a parte financeira, como também que o serviço continuasse sendo de excelência, retendo seus talentos, sendo hospital-escola e atendendo essa população com alta complexidade. Inclusive com compromissos do IMIP de fazerem várias reformas, adquirirem vários equipamentos, né? Não foi só a questão salarial, né? Exatamente. Então, esse processo que está sendo, inclusive, acompanhado pelo Ministério Público, está trazendo um ganho real, não só para os médicos, mas também para a população que está sendo beneficiada com tudo isso. Então, isso é importante a gente registrar. Os obstetras foram altamente responsáveis no pedido, não só financeiro, como também de melhoria de infraestrutura, de materiais, de equipamentos, para poder prestar uma assistência ainda melhor para essa população. Perfeito, Carol. E impactou 588 médicos. Então, um movimento que estava restrito a 60, não foi? Acho, mais ou menos, obstetras, né? Ampliou de tal forma que multiplicou por 10 o número de médicos que foram atingidos por esse reajuste salarial robusto que o IMIP vai fornecer. Só colocando em números, viu, pessoal? Para os plantonistas vai ser algo mais ou menos em média de 65% de reajuste, e para os diaristas vai ser um reajuste de 100 e poucos por cento. Vai chegar em 2028 igual ao salário do estado de Pernambuco. Com certeza. O que assim, foi uma Rodrigo, grande eu acho conquista. que uma coisa importante que aí a gente precisa também registrar foi a visão da gestão de olhar para todos os médicos, para todos os talentos que eles têm ali. Então, eles sentiram a necessidade por uma demanda dos obstetras, mas tiveram um olhar mais ampliado, trazendo todos esses colegas para esse movimento, que com certeza garante que lá continue sendo um serviço de excelência no que faz. Eu acho que todos ganharam, viu, Carol? Os médicos, a sociedade e o IMIP. O IMIP está de parabéns por essa sensibilidade, por ter chegado a esse acordo com o Sindicato dos Médicos de Pernambuco, com os médicos do IMIP. Foi uma conquista muito boa para todos. Então, o IMIP está de parabéns, a Prefeitura também, o Estado também. E vamos continuar aqui com o nosso CIMEPcast. Bem, a Convenção Coletiva 2025, hein, Carol? Isso aí fazia 9 anos que nós não tínhamos uma convenção coletiva, hein? Pois é, infelizmente passamos aí 9 anos em diversas tentativas de negociação, infelizmente não foram exitosas, a gente não conseguiu trazer o sindicato patronal para esse entendimento, mas a gente conseguiu nesse ano, com a ajuda do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, entrar com um recurso pré-processual. E aí, nesse recurso pré-processual, Rodrigo, é que foi muito interessante. A gente teve um desembargador extremamente sensível à pauta, um desembargador que realmente sabe mediar conflitos, agir em situações de crise, que teve a capacidade de escutar todas as entidades, todos os envolvidos e propor uma solução que trouxesse ganhos bilaterais, para que a gente pudesse, de fato, jogar o ganha-ganha e não um perde e o outro ganha. E isso trouxe uma coisa também que é importante a gente registrar,
que é o retorno da cidadania para o médico. Porque a ausência de uma convenção coletiva traz a ausência de direitos. E a gente agora conseguiu direitos que estavam sendo, de certo modo, omitidos. O médico agora tem um direito de um adicional noturno de 60%, de de uma hora extra, isso, de uma hora extra de 75%. Então, são ganhos muito importantes para a nossa categoria, são garantias importantes. E a convenção coletiva celebrada agora conseguiu restaurar essa cidadania, porque a gente precisa que o médico se entenda como cidadão, como uma pessoa possível de fazer a mudança na sociedade, que tem direitos, que não pode se deixar abater por qualquer tipo de agressão, por qualquer tipo de desvalorização. E a convenção coletiva tem esse papel, né, da gente restaurar essa cidadania, trazendo esses direitos. Não foi tudo o que nós queríamos, né, em termos de valorização, haja vista todo um processo inflacionário que é existente, mas foi o que era possível, o que o mediador, que é o desembargador, trouxe para a mesa e que ambos os lados entenderam como necessários para esse momento, e a gente conseguiu fechar essa convenção que foi histórica, de fato. Inclusive, o desembargador citou que foi uma das convenções mais difíceis, dada a complexidade que se tinha de negociação, de diversas cláusulas, mas que com muita tranquilidade, serenidade, a gente conseguiu fazer os ajustes para poder finalmente celebrar. Isso, inclusive, ele elogiou muito o Sindicato dos Médicos de Pernambuco e sua defensoria, né, representada por Dr. Ricardo. Doutor Ricardo, tamo junto, parabéns aí. Pois é. Pela serenidade com que conduzimos todo o processo, né, Carol? Exatamente. E aí vem a expertise, vem a maturidade, vem todo esse trabalho que o nosso jurídico tem de abraçar, de fato, o CIMEP, de lutar pelo médico, de orientar juridicamente qual o melhor caminho, como fazer, né? E aí até é engraçado, porque o que a gente também aprende da parte jurídica com eles aprendem também um pouquinho dessa parte política de negociação conosco, e ver uma defensoria médica, né, que a gente tem hoje tão integrada com a nossa diretoria, com certeza é o que leva a gente para o sucesso. Perfeito, Carol. Milhares de médicos pernambucanos foram impactados positivamente com a atuação do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Você, capitaneando todo esse processo, e a diretoria executiva, diretoria de base, diretoria regional, estão todos de parabéns. Pois é, Rodrigo, todos nós realmente estamos de parabéns, e também está de parabéns às médicas e médicos de Pernambuco que confiaram nesse sindicato, que estiveram junto depositando toda a sua energia, toda a sua confiança para que a gente pudesse ir atrás dessas conquistas. Ok, vamos tocar agora em outro ponto que é muito caro a você, muito importante para você, que é a interiorização e a atuação do Sindicato dos Médicos de Pernambuco no interior do estado de Pernambuco, né? Você que vem do interior, né? Veio da regional de Caruaru, assumiu a presidência do sindicato, e eu sei que esse ponto é importante para você, levar a atuação plena do Sindicato dos Médicos de Pernambuco para o interior. Vamos falar sobre esse tema, Carol. Pois é, a descentralização do sindicato realmente é um tema muito, muito caro para mim, né? Eu que trabalho no Agreste, que fiz minha vida como médica no Agreste, trazer o Agreste para o centro, para a decisão, para estar nas lutas, foi muito importante. E aí, a gente, desde a vice-presidência, a gente já vinha com esse trabalho de descentralização, então não fiquei restrita ao Agreste. A gente fez uma ampliação também para o Sertão, conseguindo ligar o Cais ao Sertão. A gente, nessa nova gestão, fez uma ampliação do quadro de diretoria, tendo representação em todas as GERES. Isso faz com que a gente tenha presença, tenha voz junto ao colega. E a consciência, sabe, Rodrigo, de que em qualquer lugar do nosso estado a gente consegue fazer uma medicina de excelência, que a gente vai estar junto com eles para cobrar as condições de trabalho, para fazer um movimento médico, para que a gente cresça em todo o estado. A gente vê uma medicina muito pujante quando a gente chega no Agreste, quando a gente chega no Sertão, e é importante porque às vezes eram colegas que não eram vistos, e que agora eles estão tendo o poder de voz, de decisão, de estar junto com a gente. Essa nossa diretoria está lá na base, junto com eles, trabalhando no dia a dia, trazendo as demandas diretamente
para as nossas reuniões que a gente tem de diretoria, discutindo as formas estratégicas de negociar com gestores, de negociar com os diversos entes ali de prefeitura, governo, secretários, fazendo com que a gente, de fato, amplie o olhar do médico pernambucano. Perfeito, com todo o apoio da diretoria executiva e com todo o equipamento que o CIMEP tem, né? Marketing, jurídico, enfim. Exatamente. Então, as distâncias hoje não existem. A gente conseguiu estar em todo o estado, tá certo? Tendo esse padrão CIMEP, tá certo? Com o nosso marketing, com a nossa defensoria. Os colegas agora contam também, Rodrigo, com o CIMEP no aplicativo, então fica mais fácil ainda de se comunicar com a gente. É uma forma da gente ampliar as nossas ações, de estarmos próximos, e eu acho que com isso cresce o CIMEP, cresce a medicina pernambucana e a gente está fazendo de fato história, e aí a gente faz história realmente em qualquer lugar do nosso estado, e é isso que a gente tem que incentivar, tem que estimular os colegas a, onde eles estiverem, fazerem a diferença. Perfeito. Como um exemplo de uma das conquistas que vem linkada a essa questão da interiorização, a UPAE Caruaru, né? Isso, a O UPAE acordo coletivo, Caruaru né? já foi um acordo coletivo que a gente fez ainda esse ano, trazendo um reajuste de 7,97%, não só no base, mas também na gratificação. Isso foi muito importante para os colegas. Temos ainda outras tratativas em andamento, ainda tivemos uma discussão também para garantir o pagamento dos colegas do Hospital Santa Efigênia. Então, a gente está fazendo as atuações, os colegas estão vendo que o CIMEP está chegando, que o CIMEP está negociando, que o CIMEP está defendendo a categoria, e isso tem nos trazido, inclusive, mais trabalho, sabe, Rodrigo? Mas isso é bom porque a gente vê que eles estão confiando na gente, que a gente está conseguindo fazer entrega e, por isso, estão nos demandando mais. Então, a gente agora está com diversos projetos ao longo do estado. Tivemos há pouco reunidos com os diretores de Oricuri, que estão fazendo um estudo da região para que a gente faça uma estratégia de negociação com os municípios de lá, e assim está acontecendo também nas outras GERES. Perfeito. Uma outra conquista também no interior, que veio pela Comissão de Concursos do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, foi aquela ação contra o município de Belo Jardim, né? O concurso. A Exatamente. retificação do edital É, no que concerne aos valores exatamente. salariais, A né? gente vê principalmente no interior do nosso estado, eh, prefeituras lançando concursos que estão com valores muito abaixo do que já é praticado no mercado. E aí a gente está com a força-tarefa de mapear esses concursos, estudar esses editais, estudar quais são os cargos médicos que existem naquele município, e aí estamos, de fato, entrando com ações em prol do médico, trazendo retificações de edital, pedindo também novos concursos públicos. Então, essa é uma ação que todo mundo ganha e que a gente vem valorizando o vínculo estável, o vínculo formal, que traz uma garantia, que vai trazer direitos, como uma licença maternidade, um direito ao adoecimento, que a gente precisa estar, enquanto sindicato, trabalhando para cada vez mais fortalecer esse vínculo. Essa comissão de concursos foi uma mão na roda para interiorização, né? Porque você vê que 90%, 95% da atuação da comissão de concursos são em municípios realmente do interior, né? Santa Cruz do Capibaribe, Petrolina, que agora a gente está estudando, Caruaru também. Enfim, vários municípios do interior estão sendo beneficiados por essa comissão do concurso. Exatamente. Cada vez mais a gente precisa não só prover, mas também fixar o médico no interior de Pernambuco. E para a gente fixar, a gente vai ter que garantir salários dignos, condições de trabalho dignas, e é isso que o CIMEP vem trabalhando. Então, quando a gente traz um concurso com vínculo estável, com salário digno e pleiteia também as condições de trabalho, aquele médico vai se fixar, aquela região vai melhorar, a saúde da população também, e aí todo mundo passa a ganhar, todo mundo vai poder fazer um Pernambuco mais forte. Só fazendo a retificação, Carol, é Bom Jardim, né? Belo Jardim, não. Eu sempre confundo bom com belo, mas belo é bom e bom é belo, né? Vamos embora. É isso aí. A liminar foi uma vitória também do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, da comissão do concurso.
Vamos falar agora sobre diálogo, inovação e fortalecimento institucional. A marca CIMEP cada vez está saindo mais fortalecida com o passar do tempo, né, Carol? Mais credibilidade cada vez que o tempo passa. Verdade. Isso eu acho que vem muito de um trabalho sério, com propósito, com transparência, né, com uma escuta de qualidade, que eu acho que é muito isso que a gente vem fazendo, sabe, Rodrigo? Quando a gente inicia uma reunião, inicia uma assembleia, a gente vai muito para escutar, para entender qual é a dor daquele colega, qual é a dor de quem está relacionado àquele serviço. E aí, quando a gente consegue se colocar um pouquinho no lugar do outro, a gente consegue absorver e lutar com mais verdade. Então, isso eu acho que ajuda muito. A questão também da gente estar sentando com gestores, né, sendo de forma muito transparente, sem fazer o que eu até escutei recentemente durante as nossas audiências no TRT, sem fazer reserva mental, né, sem a gente trabalhar de forma escusa, né, trabalhar com tranquilidade dentro da verdade, e isso está trazendo uma grande credibilidade. Eu acho que o sindicato está numa crescente, que eu acho que não vai parar, porque todos os nossos diretores estão com esse mesmo propósito e os colegas estão confiando na gente por conta desse propósito, dessa postura de muita escuta, de muita conversa, de muito diálogo e que com isso a gente está conseguindo trazer ganhos. Perfeito, Carol. E o diálogo, quando você falou diálogo, eu acho interessante porque nós somos um sindicato feito por diretores que atuam na base, né? O que amplifica o diálogo, né? Porque temos 160 diretores, então praticamente várias unidades de saúde tem diretor do Sindicato dos Médicos de Pernambuco que está lá apto e com os ouvidos dispostos a escutar as queixas dos colegas e tentar ajudar na resolução, né? O que diferencia a gente de muitos outros sindicatos e de muitas outras instituições, né, Carol? Isso é a capilaridade hoje que a nossa diretoria tem. E aí eu acho que não é só a capilaridade, é a verdade com que a gente consegue se colocar, porque a gente sente. Então, essa verdade, ela é colocada numa mesa, ela é levada para isso e a gente se esforça cada dia mais, porque a gente não está se esforçando só pelo colega, a gente está se esforçando por a gente, por um futuro melhor, por um futuro em que as novas gerações que estão também entrando no mercado tenham seus direitos. Então, a gente consegue trazer esse movimento de confluência que, de fato, a gente está conseguindo sentar, dialogar com os gestores. E isso está trazendo ganho para todos os lados, porque o que a gente quer no final é exercer uma medicina de excelência. E uma medicina de excelência traz ganho para a sociedade. Quando a sociedade ganha, todo mundo ganha. E é isso que a gente tem nesse propósito, sabe, Rodrigo? A medicina, ela é vocacional? É, porque a gente trabalha, a gente cuida da vida do outro e a gente quer ser bem cuidado. Então, a gente já traz isso desde a nossa formação. E agora, sendo mais assertivo nessas negociações por essa verdade, a gente está conseguindo melhorar ainda mais o ambiente de trabalho da gente. Perfeito, é isso mesmo. Vamos falar de uma outra coisa muito interessante, Carol. Você já deu um spoiler aí no começo do nosso debate aqui, do nosso diálogo nesse podcast, mas eu queria que você aprofundasse mais na inovação, o nosso novo aplicativo do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Exato. Se vocês não baixaram, baixem, viu? Que é muito bom. Já está no iOS e Android, tá? Ótimo, Então, tem muitas funcionalidades, é muito legal. isso. A gente está, na realidade, por um processo de transformação digital, um CIMEP cada vez mais próximo, um CIMEP na palma da mão. E com isso surgiu, de fato, a ideia da gente fazer o aplicativo. É um aplicativo em que a gente vai trazer todos os benefícios do Clube CIMEP. Então, a parte de assistência à saúde que a gente tem através da parceria com o plano de saúde, desconto em escolas, enfim, todas as parcerias, o nosso associado já vai poder ter acesso lá. A gente tem também a questão de recebimento de denúncias, o nosso associado ele já vai poder fazer a denúncia direto no aplicativo, com uma resposta mais rápida, com um acolhimento mais rápido. Temos também as solicitações de reunião com a diretoria, com a defensoria, que também pode ser feito pelo aplicativo. Estamos também com a questão do
dos eventos, porque agora os eventos a gente também consegue colocar dentro do aplicativo. Então, o colega médico, quando quer pegar um ingresso da festa do CIMEP, consegue pegar lá. E a gente está desenvolvendo ainda mais, como é que eu posso dizer, mais funcionalidades, tá? Tem aí ainda a parte do Academy, que é o que a gente quer trazer de educação médica, para que os colegas possam acompanhar as ações que a gente fez, como o TECA, que é o curso da Sociedade Cardiologia. Brasileira de Cardiologia, e através de lá o colega conseguir se inscrever. Então, a gente está ainda trabalhando, aprimorando ainda mais esse aplicativo, mas para que a gente tenha esse sucesso, vocês precisam baixar, vocês precisam usar, inclusive dar os feedbacks para que a gente possa ir melhorando cada dia mais, porque essa transformação digital é para deixar o CIMEP mais próximo de vocês, um CIMEP mais rápido, mais ágil, mais resolutivo, para que a gente possa, de fato, trazer ainda mais conquistas com a velocidade que a gente precisa para os dias atuais. Perfeito, Carol. Mais de 3.000 downloads. Eu obtive essa informação, impressionante. Exatamente, é um percentual importante, um aplicativo que foi lançado, se eu não me engano, entre final de agosto e início de setembro, e que a gente vê que a tendência é só crescer, porque a gente está aí alimentando, divulgando, os colegas estão no boca a boca, fazendo também suas avaliações positivas, e a gente quer isso, a gente quer essa proximidade, essa facilidade também, já que a vida do médico ela é tão corrida. Quando a gente faz um aplicativo desse, é também para trazer uma agilidade para o dia a dia dele. Ok, Carol. Então vamos falar agora sobre outro assunto. Desafios e perspectivas para 2026, que é vulgo ano que vem. Eita, Rodrigo, mas antes da gente chegar em 2026, eu tenho que trazer aqui também um fato que eu não citei, que foi o acordo coletivo com o Real Hospital Sim, eu Português. tinha esquecido. Exatamente. O Real Hospital Português fechou com os médicos um acordo coletivo de trabalho que traz aí um ganho de 9,3% de reajuste no seu salário base, um salário base que é de fato diferenciado, já garante também a negociação do ano que vem com um índice do INPC mais 2,5%, então vai trazer também um ganho real para o médico. E isso é muito importante, né? Haja visto que é um player, e aí no mercado médico, que traz seus médicos seletistas sendo valorizados. E aí é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer, um vínculo digno, estável, com direitos. E o português vem fazendo isso, É. que eu acho que tem que ser bem enaltecido nesses 170 anos deles, que é um compromisso com a sociedade, é um hospital beneficente, que faz também um atendimento filantrópico, faz também seu atendimento das operadoras de saúde, da rede privada, mas que valoriza quem traz a excelência da medicina para lá. Então, isso é muito importante e eu não podia deixar de registrar. Perfeito. Valorizando o médico pernambucano, você acaba valorizando a marca português, né? O português está de parabéns. Exatamente. É aquela coisa, todo mundo ganha nesse processo de valorização. Perfeito. Então vamos falar agora dos desafios para 2026. Pois é, temos muitos desafios. Esse ano ainda não finalizou. Já temos desafios, né? E vão se perpetuar aí ao longo do próximo ano. Temos 184 municípios no nosso estado e a gente está buscando todas essas negociações. Temos aí o Cabo de Santo Agostinho num processo de negociação. Temos Caruaru, que a gente está aí nesse processo de negociação também Caruaru, de forma firme, com os médicos se engajando a cada reunião que vai acontecendo. Petrolina, que também está nesse processo, que precisa inclusive ampliar sua rede de saúde. Precisa do novo concurso. Precisa de um novo concurso. Então, assim, a gente tem diversos desafios, mas eu tenho uma certeza, Rodrigo. A nossa diretoria está preparada. Sim, outro também paulista. Paulista, exatamente. E a gente está preparado, a gente já desenvolveu aí nesses meses um excelente trabalho, como você mesmo já disse, e a gente tem esse compromisso no coração dos nossos diretores. E isso vai fazer com que 2026
seja um ano de ainda muitos resultados, de muitas conquistas, de cada vez mais o CIMEP estar próximo do médico. E a única certeza que eu tenho é que estamos no caminho certo, que vamos juntos com todas e todos para que a gente consiga melhorar ainda mais a nossa situação no ambiente de trabalho enfim, nessa vida vocacional que nós temos. Sim, 2026 tem uma pauta superestadual, que é o salário mínimo do médico, que o CIMEP também está envolvido nessa luta, né, Carol? Isso, a gente Pela tem, na aprovação do realidade, salário mínimo. hoje a gente chama, inclusive, do salário mínimo profissional, né, do médico, que é uma nova base. A gente tinha antes o nosso salário base colocado como 3 salários mínimos, mas houve um entendimento do STF fazendo um congelamento desse valor. Além disso, essa vinculação antiga que se tinha do salário mínimo não trazia a necessidade real da valorização do médico, e por isso está num pleito de um salário mínimo profissional realmente diferenciado, inclusive por conta da complexidade, por conta da responsabilidade que a gente assume. A gente está trabalhando com vidas e para as vidas, e isso precisa, de fato, ter uma melhor uniformização de pagamento, né? A gente não pode deixar de entender que há essa necessidade da gente valorizar esse trabalho, de remunerar de forma adequada para essa responsabilidade. Perfeito. E o CIMEP não atua apenas através da sua federação, que é a Federação Médica Brasileira, né? Mas também em loco, né? Fazendo visitas em Brasília, deputados, senadores e cobrando, né? Exatamente. A FMB, inclusive, esse ano está fazendo aí seus 10 anos de vida, né? E junto com o CIMEP, a gente está fazendo um trabalho mais intenso junto a Brasília, junto a outros sindicatos, fazendo essa união. Tivemos agora há pouco uma conferência internacional dos sindicatos médicos e foi interessante, sabe, Rodrigo? A gente tinha sindicato de Portugal, da Alemanha, Jamaica, tivemos Argentina. Então, a gente viu que as dificuldades existem em outros países, sabe? Que a gente passa pelas mesmas Medicina não dores. sofre apenas aqui, né? Não sofre apenas aqui. E aí foi boa essa troca de experiência. Foi bom escutar também as estratégias que os outros sindicatos utilizam, o que é que a gente pode aproveitar de bom, o que é que a gente precisa melhorar, o que é que dá para avançar ainda mais. Então foi uma troca muito rica, muito importante, e tudo isso veio também através da FMB. A FMB, com os seus 10 anos de vida, mas já está trazendo para a gente um ganho e uma união muito importante com essa representatividade. Uma representatividade nas discussões junto ao Ministério de Saúde, junto ao Senado, parlamento, fazendo essa união dos sindicatos no Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, tá certo? Então, essa união é que vai fortalecer o movimento médico em todo o país. E o CIMEP está junto porque acredita, porque sabe, se cada um fizer o seu papel, a sua parte, a gente vai conseguir chegar forte e pleitear o que a gente está precisando. Perfeito, Carol, é isso. Acho que não sei se esgotamos todo o assunto, mas eu acho que falamos sobre muitos temas interessantes para os médicos que estão nos vendo, nos escutando. Gostaria de agradecer a sua presença aqui nesse CIMEPcast, nesse 100º. E vou deixar aí para você o minuto final, para você tecer algumas considerações, palavras de esperança para os médicos pernambucanos. Enfim, fica à vontade. É isso, Rodrigo. Eu acho que esperançar. É o tempo de esperançarmos, é o tempo de acreditarmos, é o tempo de estarmos juntos. O CIMEP está vindo aqui com voz, com presença, com direito, para que cada médica e médico tenha essa vontade de estar conosco. É isso que a gente quer, é essa aproximação, é esse acolhimento, é essa possibilidade de andarmos de mãos dadas para que possamos
conquistar aí os nossos objetivos, para que possamos manter a nossa medicina de excelência num patamar de discussão que vai trazer ganho para todos. Perfeito, obrigado novamente, Carol. E é isso, colegas. Baixem o nosso aplicativo. Com ele vocês vão ter acesso mais fácil à diretoria, à defensoria, enfim, a todas as funcionalidades que lá são oferecidas ao Clube CIMEP. E é isso, não percam nunca a esperança. Tivemos muitas conquistas nos últimos 2 anos. Às vezes parecem poucas, às vezes parece que o mundo conspira contra nós, mas estamos aqui lutando, fazendo a boa luta. E é isso. Um abraço, até a próxima.